Animais idosos, você tem algum aí em casa? Então fique aí que hoje eu vou conversar com a doutora Janaína Biotto para falar sobre esse assunto. Hoje eu tô no Vila Chico, em Botucatu, é o hotelzinho onde eu trago os meus cachorros para ficarem quando eu vou viajar, e eu vim conversar com a doutora Janaína Biotto para falar sobre animais idosos. Tudo bem, Janaína? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Obrigada por ter vindo até aqui o canal. E eu queria conversar com você porque várias pessoas entram lá no canal e perguntam sobre animais idosos. Tem um cachorrinho, um gato que já está de repente com 7, 10 anos e não sabe como cuidar, os cuidados que deve ter com o animalzinho deles. Então eu queria que você desse algumas dicas. A primeira dúvida que mandaram para mim foi como identificar que o meu animal já é um idoso. Se é por alguma característica física, ou se de repente é só pela idade, ou se tem alguma atitude que ele tem, por exemplo, ele costumava fazer uma coisa, agora não faz mais. Como que eu sei que meu animal já é um idoso? Na verdade isso varia bastante, Paty. Então, principalmente de acordo com o porte. Os animais de grande porte, a tendência é que eles envelheçam muito antes. Então, se a gente pegar, por exemplo, um dog alemão ou raças gigantes e grandes, a gente percebe que a partir de 6, 7 anos de idade, eles já começam a demonstrar sinais de envelhecimento. Começam a ter algumas claudicações, que é mancar, começam a apresentar algumas dores, pode apresentar sinais de insuficiência renal, insuficiência cardíaca, né? Então a gente tem que começar a prestar atenção e fazer algumas modificações na vida deles a partir dessa idade. Que tipo de modificações a gente pode fazer? Primeira coisa, na questão da deambulação, né, que é o caminhar deles, o piso é bastante importante, né? A gente percebe que esses animais eles têm bastante dificuldade com piso liso, então a gente procura modificar esse piso, colocar o piso que tenha um maior atrito. São placas que você pode comprar em casas especializadas, né, que você não precisa nem colar no chão, você simplesmente coloca, né, faz um caminho onde o animal vai aprender a andar, às vezes é até instintivo, eles vão acabar procurando esses caminhos, porque fica mais fácil para eles caminhar sem escorregar, inclusive diminui a chance de lesão. Porque eles estão mais frágeis também, né? Estão mais frágeis, a articulação já não é a mesma, então assim, a gente percebe bastante degeneração articular, animal já com bastante artrose, a questão da coluna também, bico de papagaio, doença do disco intervertebral, então essas doenças são mais comuns em animais mais velhos. E em relação à alimentação, eu preciso mudar alguma coisa? O que a gente pode fazer? Muitas vezes as pessoas se esquecem, né, de mudar a alimentação. Então, a partir do momento que a gente considera um animal sênior, isso vai variar com o porte, com o estilo de vida, com a raça e tudo mais, é legal a gente fazer a adequação da alimentação. Então, a gente tem que mudar a ração de adulto para a ração sênior, ou se o animal tem alguma patologia pré-existente, se ele já tem insuficiência renal, se ele já é cardiopato, se ele tem diabetes, enfim. Aí você pode escolher a ração terapêutica. Aí o médico veterinário vai ajudar você a escolher a melhor ração para o seu animal. Mas no geral você já pode fazer a transição para a ração sênior. Vai variar também o tamanho do pellet. Ah, legal. A facilidade de mastigar. Que isso que eu ia falar, às vezes eles né? já não têm todos os dentes ou já tá um pouco mais danificado. Sim, né? uma questão muito importante é a questão da dentição mesmo. E às vezes o proprietário acredita que seja normal desenvolver tártaro, assim, é comum acontecer, mas não é legal você deixar a boca do animal cheia de tártaro, começa a ter uma periodontite, uma inflamação, uma infecção da gengiva, embaixo do dente, então a boca toda acaba sendo um problema. Então a gente tem que ir atrás disso, tem que fazer limpeza, porque não é saudável para o animal ficar com um tártaro avançado. Eu acho que muitos tutores de pets, assim como eu, têm um certo receio de fazer, por exemplo, a limpeza dos dentes, porque digamos que é uma coisa mais simples, mas que você tem que dar uma anestesia geral. E como o animal já está mais velhinho, dá o medo de ter alguma reação e o animalzinho acaba não voltando. Mas não é só você, Paty, assim, todo mundo tem esse medo, o medo da anestesia. Mas a gente sempre tem que pesar custo e benefício de todo o procedimento. Então, a partir do momento que você vê uma boca que está sendo prejudicial para o rim,
né, para o coração. As bactérias da boca, elas circulam, vão parar nas válvulas cardíacas. Então, o ideal é a gente fazer uma avaliação pré-cirúrgica, a avaliação cardíaca, o exame de sangue com hemograma, bioquímico, para saber se esse animal pode receber anestesia e que tipo de anestesia ele vai receber. E o médico veterinário anestesista para fazer isso, né? Então, muitas vezes é pior você deixar o animal com aquela boca horrível do que você submeter ele a um procedimento de anestesia que na maioria das vezes acaba sendo tranquilo. Precisa perder esse medo. Independente da idade, então. Independente da idade. O importante é fazer a avaliação pré-anestésica pré-cirúrgica. Nada como conversar com um profissional, né? Você vê, a gente acha que o dente tá um pouquinho sujo e tal, vou deixar mais um pouco. Não, pode dar problema de saúde sim. Então consulte sempre um veterinário, tire todas as suas dúvidas, que o mais importante é manter o seu animal saudável. Doutora Janaína, em relação aos olhos, ao ouvido, porque a gente vê muitas vezes os animais começam a perder a visão, né, a audição, o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida desses animais? Isso é um processo natural, acontece, igual acontece com o ser humano, acontece com os animais também. Então eles vão diminuindo a acuidade visual. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade de perceber isso, porque aquele animal está acostumado com aquele ambiente, então muitas vezes ele já sabe onde fica cada móvel, então não tromba tanto. A partir do momento que você tira daquele ambiente, vai para um ambiente diferente, ou você mudou um móvel de lugar, aí você percebe que esse animal começa a trombar, começa a bater, começa a enxergar menos. Isso é normal. É importante sempre visitar o médico veterinário para saber se é o processo de envelhecimento normal ou se tem alguma patologia que está levando a isso, né? E na questão da audição também. É comum, eles acabam ficando mais surdos, vamos dizer assim, ouvem menos mesmo. Tem animal que fica totalmente surdo. Então a gente tem que entender isso, respeitar, né? Porque não tem muita coisa que se possa fazer em relação à acuidade auditiva, né? E entender que isso faz parte da velhice e respeitar. Isso acontece até com o ser humano e acontece com os cães e gatos também. Eu acho que dá pra também fazer algumas adaptações, né? Eu tenho o caso de uma amiga, por exemplo, que tem uma cachorrinha que deve ter acho que uns 14 anos, desculpa se eu errei, e eles têm piscina em casa. Então, para evitar que ela caia, porque ela já não está enxergando bem, já não está ouvindo bem, eles colocaram uma tela em volta para pelo menos ela sentir ali, sentir o impacto e acabar não avançando, né? Não chegando na piscina. Isso funcionou bastante também. Aí na questão de andar você comentou de colocar um piso diferente. O que mais que a gente poderia fazer para dar uma melhor qualidade de vida mesmo para eles? Além das adaptações físicas, né, que você já comentou, não esquecer a questão da saúde, né, levar o veterinário para fazer check-up regular, porque assim como na medicina humana, na medicina veterinária também é assim. Se a gente descobre alguma patologia num estágio inicial, a gente tem mais opções de tratamento, a gente tem mais chance que aquele tratamento seja efetivo, né? Então, pensando principalmente na questão da insuficiência renal, da insuficiência cardíaca, dos cânceres que acontecem mais também nos animais mais velhos. Então, a precocidade no diagnóstico é bastante importante nesse sentido, né? Então, procurar sempre fazer exame regular, a cada 6 meses, pelo menos, dar um pulo no veterinário e pedir para fazer uma bateria de exame para saber se está tudo bem com ele. E em relação às vacinas, tem alguma vacina que o idoso precisa tomar, que seja diferente dos mais novos? Como que funciona? Os idosos, eles tomam as mesmas vacinas que os animais jovens, mas pode ser que varie na frequência. Ou na escolha das vacinas também pode acontecer. Então, o veterinário vai avaliar aquele animal, de repente se ele está doente, a gente vai esperar um pouco, não vai vacinar naquele momento, mas que ele precisa continuar recebendo principalmente a V10 e a raiva, ele precisa. Certo. O que pode acontecer é a gente intervalar um pouquinho, fazer intervalos um pouco maiores entre essas vacinas e talvez não fazer todas as 4 disponíveis no mercado, escolher realmente as principais. E doutora Janaína, voltando a falar daquela cachorrinha que eu dei como exemplo antes, o que acontece com ela também é que até comentaram comigo que seria tipo um Alzheimer, como se fosse o que os humanos têm, mas de cachorro. Ela fica, por exemplo, um bom tempo olhando para a parede, é um comportamento diferente, assim. Isso existe mesmo? É um Alzheimer? O que é? Sim, isso existe mesmo, a gente chama de síndrome cognitiva canina. É diferente do Alzheimer, mas
por ter sintomas até semelhantes, a gente correlaciona que é para o proprietário entender melhor o que está acontecendo. Porque é uma doença degenerativa também, que acontece com a idade, apresentando sinais de demência. Ele se perde na casa, passa a reconhecer menos as pessoas, diminui a interação com o proprietário, com outros animais na casa. Você pode ter defecação e micção em lugares que ele não estava acostumado a fazer antes, em locais errados. Eles trocam o ciclo de sono e vigília, então eles dormem muito de dia, acordam à noite, vocalizam. Então são sintomas de síndrome cognitiva. E a síndrome cognitiva, ela tem tratamento, obviamente não tem uma cura, né? Mas a gente consegue tratar com melhora significativa dos sintomas e diminuição da progressão da doença, então precisa tratar. Bom, foram várias informações, mas eu acho que o mais importante é você ficar atento ao seu animal, ver se ele teve alguma mudança no comportamento e sempre consultar um veterinário. E não deixar sozinho também, né? Eu acho que isso é bastante importante. É bastante importante, porque pode cair, pode passar mal, pode desmaiar, são coisas que realmente podem acontecer com os idosos. Então não recomendo ficar tempos prolongados sozinho, sempre ou levar para um hotelzinho que tenha profissionais qualificados para entender o que está acontecendo e medicar e apresentar para o veterinário se for necessário, né? Ou deixar com alguém de confiança, não deixar sozinho eu não recomendo. Bom, é isso, acho que a gente falou bastante coisa sobre o assunto. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários, aí eu vejo se eu consigo conversar com a doutora Janaína para tirar essas dúvidas também. E obrigada mais uma vez por participar aqui do canal. Para quem ainda não viu os vídeos que a doutora Janaína participou, que foi mais lá no começo, eu vim já aqui no Vila Chico, eu mostrei os espaços aqui, é um lugar bem bacana. Então eu vou deixar um card aqui em cima também para você assistir, se você ainda não viu. E obrigada mais uma vez por participar. Obrigada a vocês pelo convite e venham nos visitar. Não esqueça de deixar o seu like, de comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!